Jesus, aleluia, amém. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Glória a Jesus. Deixa Deus te usar aí, Pedrinho. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Glória a Jesus. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga eu vou achar. Eu vou achar. Isso. Hebreus, lá no Novo Testamento, lá perto do final. Hebreus capítulo 10, versículo 35, diz assim a palavra do Senhor: portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tens uma grande recompensa. Portanto, não lanceis fora a sua esperança, a sua confiança. Lança fora não, porque vai ter grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que depois, fala assim comigo, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcance a promessa. Necessitais de perseverança, para que depois de fazerdes a vontade de Deus, alcance a promessa. Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir virá, aleluia, não tardará. Posso ouvir um amém? Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir virá, aquele que prometeu vai cumprir, mas precisa de perseverança. Não pode perder de forma alguma a confiança. Versículo 38. O meu justo, olha que legal, olha que legal, Deus dizendo: o meu justo, onde estão os justos do Senhor aqui? O meu justo, aqueles que são meus, aqueles que foram comprados pelo meu sangue, o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A minha alma se entristece. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Fala assim comigo: nós, porém, não somos daqueles que desistem. Só não vale desistir. Fala para o irmão que está do seu lado: só não vale desistir. Fecha os teus olhos e ore ao Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, eu não saí de casa à toa. Fala com Deus: eu não saí de casa à toa, Senhor. Tá frio. Meu Deus, minha vontade era ficar lá em casa, debaixo do edredom. Daqui a pouco, Senhor, até mesmo assistir uma peladinha que vai ter aí, uns jogos feios. Senhor, essa era a minha vontade, fazer um caldinho, mas eu entendi que hoje era dia de ter comunhão com o Senhor. Eu entendi que hoje era dia de vir na tua casa, Senhor. E dia, Senhor, que eu tinha a oportunidade de me assentar aos seus pés para aprender com o Senhor. Então, neste momento, fala comigo. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Dai-me um coração, Senhor, disposto a te obedecer, ouvidos sensíveis para te ouvir, e um coração disposto a te obedecer, em nome de Jesus, amém, amém. Marcos Luttrell, ele é um SEAL da Marinha Americana. Ele, no ano de 2005, ele recebeu uma missão. Ele, juntamente com mais 5
SEALs, receberam uma missão de irem para o Afeganistão, e ali eles iam ficar de tocaia nas montanhas, observando se passaria lá embaixo na vila um terrorista que era companheiro de Osama Bin Laden, que tinha parceria com ele, e a missão deles era ou capturar ou aniquilar, acabar, matar aquele terrorista. E eles ali, enquanto estavam na montanha escondidos, três pastores subiram e os viram. E no momento que eles os viram, eles pegaram os três pastores e agora eles tinham que tomar uma decisão. Um dos seus disse: vamos matá-los, vai ter que matar, porque se a gente não matar, corre o risco deles dizerem que nós estamos aqui, nós estamos em território inimigo. Mas Marcos Luttrell disse, ele era o líder dessa equipe, disse: não vamos matá-lo. E conversou com eles ali para que eles não denunciassem que eles estavam ali. E liberou os três pastores. Em pouco tempo, aqueles 6 soldados estavam cercados por mais de 100 soldados do Talibã. E começou um grande tiroteio para defender a própria vida. E nessa batalha, os outros 5 soldados morreram. E vieram, antes deles morrerem, eles ali atirando, eles conseguiram mandar uma mensagem pedindo ajuda. Veio um helicóptero com mais 16 soldados. Só que no momento que o helicóptero com esses 16 soldados estava chegando, eles lançaram um míssil. E esses 16 soldados também morreram todos. E ele conseguiu sobreviver depois de cair de penhasco, fraturas nas costelas, várias fraturas. Ele conseguiu se arrastando, e um pessoal de um vilarejo guardou e o protegeu. E ali vieram e resgataram ele. Ele recebeu uma medalha de honra, a medalha de honra de mais alto, como herói. E ele disse que a decisão de deixar em vida os 3 pastores que ali estavam, quase ceifou a sua vida, e ceifou a vida de muitos amigos, mas ele não se arrepende de ter tomado essa decisão. Ele lançou um livro. Esse livro tem o nome de Único Sobrevivente. O Único Sobrevivente. E ele conta, e ele faz questão de falar a respeito do treinamento que ele teve, que sem sombra de dúvida, se não fosse o treinamento que ele teve para poder ingressar se tornar um SEAL, que é a tropa de elite da Marinha Americana, ele não teria sobrevivido. E ele faz questão de dizer acerca da primeira semana, que a primeira semana, lá já tem até o nome, é dado o nome de semana infernal. E foi o fato dele ter sobrevivido a essa semana infernal que fez com que ele o gabaritou para que ele pudesse sobreviver ao próprio inferno que ele passou tempos depois. E nesta semana, que é chamada semana infernal, durante 5 dias e meio, irmãos, aqueles soldados que ingressam para fazerem o teste, para ver se vão ser aptos, aceitos, eles passam por todo tipo de prova física, mental, assim, uma cobrança altíssima. Nesse período dessa semana, só para vocês terem uma ideia, durante uma semana eles só podem dormir no mínimo, no máximo 4 horas durante todo o tempo. E ali ele pôde ver soldados fortíssimos, soldados gabaritadíssimos, soldados assim
extremamente bons, não suportando. Lá no treinamento, eles colocaram lá no refeitório uma campainha. E essa campainha era: se você não estiver mais aguentando, não tem problema nenhum, você pode desistir. Ninguém vai apontar o dedo para você, ninguém vai fazer nada. E outra coisa, depois que você bater a campainha, você vai poder tomar um banho quente, e você vai poder se alimentar, e depois você está liberado. Se você não aguentar, olha, vai lá e toca a campainha. Mas um cio, a palavra desistir, aquele que permanece, aquele que se torna um cio, a palavra desistir, ela é abolida da sua mente. Ele entendeu que a maior batalha que eles enfrentavam durante a semana, não eram os exercícios físicos extenuantes, não eram as corridas de muitos quilômetros com peso nas costas, não era o frio, não era nada, a maior batalha que eles enfrentavam era aqui na mente. Ele via homens fortes, de repente se levantando, indo lá e tocando, e ele decidiu: desistir na minha mente, jamais. Porque um cio nunca desiste da sua família. Um cio, ele nunca desiste de um companheiro no campo de batalha. Um cio, ele nunca desiste de lutar pela sua nação. Tem que passar pela prova e tem que ser aprovado. E foi isso que fez com que ele sobrevivesse ao próprio inferno. Vocês querem conhecer um pouco a história? Assiste o filme Herói. Talvez você já tenha assistido. Marcos Luttrell. Irmãos, o sábio, ao escrever Eclesiastes, ele escreveu que há tempo para todas as coisas. E dentro do relatório de há tempo para todas as coisas, ali tem 28 descrições. Há tempo para deitar, há tempo para levantar, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para a guerra e há tempo para a paz. Ele fala de tudo. A única coisa que você não vai encontrar lá é que há tempo para desistir. Porque desistir muitas vezes é a saída mais fácil, porque o desistir te exime de passar por dores num determinado momento. O desistir te exime de passar por tantas lutas em determinados momentos que você diz assim: ah, não tem porquê passar por isso, não tem porquê enfrentar isso. É sempre a saída mais fácil. Mas entenda uma coisa: aquele que desiste nunca vai alcançar as promessas que Deus tem para a vida dele. O escritor aos Hebreus vem falando sobre isso. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, não percam a esperança, não percam a confiança, não percam a fé, não percam o ânimo, não percam o vigor. Está doendo, está sofrendo, está machucando, mas não desista. Não desista, porque o escritor vai dizer o seguinte: porque tem quem que tem uma grande recompensa para aqueles que não desistem. Aqueles que não desistem têm uma grande recompensa. Quando a gente pega Apocalipse, as cartas, é sempre ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. E quando nós vamos olhar, quem são os que vencem? Os que vencem são aqueles que permanecem, são aqueles que vão até o fim. Eu sei, irmãos, que às vezes nós passamos pela semana infernal, a semana em que nós estamos sendo provados, a semana em que nós estamos sendo moídos, a semana em que nós estamos sendo amassados, a semana em que nós estamos enfrentando a fornalha. Mas a fornalha é necessária para purificar o ouro, para tirar as impurezas.
Deus, Ele sabe todas as coisas. Eu quero que você entenda, se você está passando por uma semana difícil, por um tempo difícil, é porque Deus tem coisas grandes para confiar a sua vida, a sua família. Amanhã tem sonhos, tem projetos, tem coisas lindas e maravilhosas. Mas porque está difícil, eu não posso desistir. Eu não posso desistir. É interessante que quando a gente vê, a gente encontra, irmãos, dois velhos que não desistiram: Josué e Caleb. Foi fácil? Foi do dia para a noite? Não. Mas eles conquistaram, porque eles não desistiram. Continua dizendo, olha, necessitais de perseverança. Quando a Bíblia fala que necessitar de perseverança, o Senhor já está dizendo, não vai ser fácil. Irmão, fácil qualquer um consegue, e você não é qualquer um. Posso ouvir um glória a Deus? Quando é fácil, qualquer um consegue. Não, é necessário perseverança, persistência, determinação, foco. Eu não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Está difícil, está doendo, mas eu estou prosseguindo. Eu estava prosseguindo correndo, mas agora eu não estou conseguindo correr, mas eu estou andando. Eu não estou conseguindo andar, mas eu estou me arrastando, eu estou prosseguindo para o alvo. Quantos irmãos, que quando vem os dias difíceis, quando vem a crise, quando vem as lutas, quando vem a dificuldade, desistem. Desistem dos seus sonhos, desistem dos seus projetos, desistem da sua família, desistem dos filhos, desistem dos seus. Não, nós não somos dos que retrocedem, nós não somos dos que desistem, porque nós somos justos, e o justo viverá pela fé. E viver pela fé, irmãos, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Olha aqui para mim, sabe o que é viver pela fé? Viver pela fé é ver pelos ouvidos. Vou falar de novo. Viver pela fé é fechar os olhos e começar a enxergar pelos ouvidos. Fechar os olhos para as circunstâncias e abrir os ouvidos para o que Deus está dizendo. Eu te escolhi, eu te chamei, eu comecei a boa obra e eu vou terminar. Eu não estou vendo pelos olhos, eu estou vendo pelos ouvidos, pelo que Deus diz. Crente, persevera. Deixa de ser crente. Necessitais. Quem necessita de perseverança? Eu sei que tem hora, irmão, que dá aquela, ai meu Deus, como é que está? Senhor, renova minhas forças, renova o meu vigor. Senhor, me ajuda aqui. Senhor, tudo está dizendo que não, tudo está dizendo que não. Eu olho, Senhor, meu Deus. Aí aqui que o salmista vai e diz assim, ai, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas eu estou confiando no Senhor, porque se eu fosse confiar não ia dar certo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem de onde, irmão? Vem do meu Senhor, que fez os céus e a terra, e que cuida da minha vida. Fala para o irmão que está do seu lado, persevera. Persevera. Está doendo? É sinal que você está crescendo. Na academia o pessoal fala isso também, né? Se está doendo, é sinal que está fazendo os exercícios, os músculos estão assim, é sinal que você está fazendo certo. Então continua, persevera, persevera. Quantas pessoas, irmãos, desistem do ministério nas primeiras lutas? Quantas pessoas desistem do chamado de Deus nas primeiras lutas? Ah, não, nós não somos dos que desistem. Persevera. Olha que interessante, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha que bênção. O Senhor está dizendo, persevera, porque depois a promessa vem. Depois dessa luta, vem a vitória. Depois dessa tribulação, depois dessa tempestade, vem a bonança.
depois vem. E existem coisas, irmãos, que nós só vamos entender porque que nós passamos ontem, porque nós passamos lá atrás, quando Deus de repente nos deparar, nos confiar uma grande missão, como confiou para esse homem. Aí de repente você entende: ah, Senhor, foi por isso que eu passei aquela semana, foi por isso que eu passei aquele tempo, foi por isso que eu chorei, que eu sofri, foi por isso que naquele tempo eu fui moído, Senhor, para que eu tivesse preparado para agora. Porque se eu não tivesse passado, Senhor, vivido e sobrevivido aquilo, Senhor, eu não estaria apto para viver isso agora. Deus é tremendo, Deus Ele é maravilhoso. Irmãos, como que nós vamos conseguir? Como que nós vamos conseguir? Sua Bíblia está aberta? Olha Hebreus capítulo 12. Como que nós vamos conseguir? Versículo 12. Capítulo 12, versículo 1, perdão. Olha aqui, como que nós vamos conseguir? Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, essas testemunhas que ele está dizendo, é todos os heróis da fé, do capítulo 11. Esse versículo 12 está, esse versículo 1 do capítulo 12 está linkado, portanto, é continuação dos heróis da fé. Então, portanto, depois de falar como que os homens venceram, como que os homens perseveraram, depois de falar, olhe para esses homens, eles venceram porque perseveraram, continuaram vivendo pela fé. Então, olhem, portanto, olha tanto testemunho que você tem. Olha o tanto de exemplo que você tem de homens. Aí ele vai dizer assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha aqui para mim. Desistir daquilo que Deus confiou a você é pecado. Vou falar de novo. Desistir daquilo que Deus confiou a você é pecado. E quando eu estou falando de desistir do que Deus confiou a você, eu não estou dizendo simplesmente ministerial aqui. Seu casamento Deus confiou a você, então não desista dele. Sua família Deus confiou a você, não desista dela. Os seus filhos Deus confiou a você, não desista deles. O que foi que Deus confiou a você? Não desista. Até aquela pessoa que Deus colocou você para ganhar ela para Jesus. Deus colocou você, te despertou para orar, para jejuar, para clamar, para convidar. E agora porque parece que está difícil, você desistir. Desiste não, continua. Deus confiou, Deus vai fazer a obra, persevera. Porque a recompensa vem, a promessa vem, vai se cumprir, mas persevera. Gente, não vai ser fácil não. Se fosse fácil era mole. Se fosse fácil qualquer Zé Mané conseguia. Você não é Zé Mané. Eu não sou um Zé Mané. Eu sou um justo, comprado, lavado e remido pelo sangue do Senhor. Eu sou um vencedor. Na verdade, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aí ele continua, olha, qual que é o segredo? Vocês têm tantos testemunhos, então olha para vencedor. Para de olhar para derrotado. Se tem uma coisa que a gente tira aqui desse primeiro versículo é: para de olhar para derrotado e olha para vencedor. Se inspire naqueles que conquistaram, naqueles que realizaram, naqueles que foram até o fim. Tem uma galera que, por exemplo, desiste de tirar a carteira porque olha só para os que não tiram. Ah, não dá não, está reprovando demais, está não sei o quê. Aí ele olha para os derrotados. E por causa disso vai desiste. Não, a gente tem que olhar para quem conquista, para quem realiza, para quem estabelece. É isso que o Senhor está dizendo. Vocês têm uma nuvem, uma grande nuvem de testemunho aos heróis da fé. Não foi fácil não, mas eles venceram, foram até o fim.
Paulo vai dizer: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, e eu guardei a minha fé, eu guardei a minha fidelidade. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a vinda do Senhor. E quem é que ama a vinda do Senhor? Quem persevera na expectativa de que um dia Ele voltará. Para de olhar para derrotado e olha para vencedor. E agora ele vai e nos fala: olhando firmemente para Jesus. Esse é o maior de todos, nome que está acima de todos os nomes. Aleluia, amém? Jesus é Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que começa, aquele que termina. Uau, aleluia! O qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Olha aqui para mim. Até Jesus teve a sua semana infernal. E que semana, irmãos? E que semana? Um dos 12 que ele serviu, que ele lavou os pés, que ele dedicou 3 anos da sua vida capacitando, instruindo, compartilhando direto dele, daqui para lá. Esse o traiu, o vendeu, lá na cruz, lá no Getsemane, naquele momento de oração, ele teve um vislumbre do que lhe esperava no outro dia. Açoites, coroa de espinhos. E esses açoites, irmãos, não eram simplesmente aquele cinturãozinho que o pai da gente já deu umas correadas na gente, ou aquela mangueirinha, talvez você já tenha tomado uma mangueirada, aleluia, oh glória, aquela que fica aquela marca, aquele lombo. Isso é fichinha perto do que Jesus recebeu. Chicote com pontas de osso ou de ferros na ponta, que cada chibatada arrancava um pedaço da sua carne. Naquela cruz os seus órgãos estavam expostos. Ele viu que isso ia acontecer com ele. Ele viu que seria pregado numa cruz, esticado numa cruz. A cruz não era dele, a cruz estava preparada para Barrabás. Barrabás era um homem maior do que ele, a cruz não era dele. Tiveram que esticá-lo, bater de um lado de um braço e esticar. Pá! A cruz não era dele, e nem era de Barrabás. A cruz era minha e era sua. E ele sabia que naquele momento em que ele estava se tornando maldito por todos nós, trazendo para si todo o pecado, por um determinado tempo, o Pai viraria as costas. Por quê? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E naquele momento, Jesus estava levando todo o pecado sobre a vida dele. Por isso que ele olha para os céus e diz: Deus meu, por que me desamparastes? Por causa do pecado que ele estava levando sobre si. A luta no Getsemane foi tão grande em oração. E ele dizendo: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Que a Bíblia diz que o seu suor ali se tornou gotas de sangue, pressão. Ele viu que todos aqueles boa parte daqueles que foram curados por ele, que foram alimentados por ele, que receberam milagres dele, estariam lá embaixo gritando: crucifica, 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 porque receberam algumas moedas dos sacerdotes. E como foi que ele venceu tudo isso? O texto acabou de nos dizer.
pela alegria que lhe estava proposto. O qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Ele viu, por um tempo o Pai vai virar as costas, mas logo depois eu vou me assentar do lado dele. Por um tempo eles vão me rejeitar, mas é o único meio para que eles possam me aceitar novamente. Ele não viu apenas a cruz, ele viu além da cruz. Ele não viu apenas a semana infernal, ele viu que a semana infernal lhe traria de benefício. E é justamente isso que nós devemos olhar, irmãos. Como que nós vamos vencer? Como que nós vamos buscar força para continuar, para perseverar, não olhando para a situação, não olhando para o momento, mas olhando para a alegria que nos está proposta. Qual que é a alegria? A promessa de Deus que diz: tudo vai ficar bem, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo um propósito. Tudo, você não está entendendo nada, mas aí você olha além. Você olha além, existe algo além, existe o depois, e sobre esse depois, oh glória, Jó capítulo 42, versículo 16, é aqui. Pare de olhar para a situação, tire os seus olhos da situação, e abra os seus ouvidos para o que Deus está dizendo. Posso ouvir um glória a Deus? Nós vamos sair daqui hoje vendo com os ouvidos. Por que vendo com os ouvidos? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o justo viverá da fé, e a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Então eu, meditando nessa palavra, eu entendi que na verdade a gente que é cristão tem que ver com os ouvidos. Oh glória! Salmo 42, Jó, eu estou no Jó e falei Salmo, obrigado, é só para ver se vocês estão ligados. Gente, Jó 42, versículo 16, lá no finalzinho, ó. Vamos ler o finalzinho da história de Jó? Aleluia, vamos ver o finalzinho, olha só para você ver o finalzinho. Depois disso, o que nós lemos lá em Hebreus 36? Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha aqui, Jó 42, versículo 16. Depois disso, viveu Jó 140 anos, viu aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Camarada foi até bisavô. Aleluia. Então morreu Jó, velho e fartos de dias. Depois disso o que? Depois de toda a prova que ele passou, depois da semana infernal que ele teve, semana essa que ele perdeu os filhos, semana essa que ele perdeu todos os bens, semana essa que ele perdeu a sua saúde, ele perdeu tudo, inclusive o apoio da esposa, não a esposa. Perdeu tudo, só não perdeu a sua fé, a fé que fez com que ele não desistisse, porque naquele momento de crise, naquele momento de luta, naquela semana infernal, a sua própria companheira chega perto dele: homem, você ainda está louvando Deus, você ainda está dizendo que Deus é bom, amaldiçoa logo esse Deus e morre. Desiste.
Como falas uma louca, mulher? Ele não chamou a mulher dele de louca. Ele tratou o pecado e não ela. Ele não disse, você é uma louca. Ele falou, não, mulher, você está falando como... É bem diferente. Você consegue entender isso, casado? Você consegue entender isso, casado? Ele não chamou ela de louca. Você está agindo como uma louca. Como falas uma louca, mulher. Fica por inferência dizendo, mulher, você não é louca. Não, você não é assim. Eu sei que você está falando agora por causa da circunstância. Então, tu falastes agora como uma louca. Falaste como contra o Senhor. Aceitastes o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar? Nu saí do ventre da minha mãe, nus voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou ter uns particular com Deus. Eu vou ter umas conversas com Deus. Eu vou chorar. Eu vou ter uns questionamentos com Ele. Mas desistir da minha fé, desistir do meu Deus, desistir da minha igreja, desistir da minha congregação, desistir do meu chamado, desistir do meu casamento. Presta atenção. A Bíblia diz que posteriormente, no capítulo 42, depois vocês leiam todos, a Bíblia diz que Jó teve mais 10 filhos, todos os bens ele teve em dobro, mas a mulher, ele não teve outra mulher não, era a mesma. A mulher estava só passando por um momento difícil. No momento difícil alguém precisa estar bom, irmão. Amém? E eu quero que você seja esse bom lá na sua casa, em nome de Jesus. Porque você é daqueles que não desiste. Depois de tudo isso, olha para você ver, depois disso, viveu Jó 140 anos, ou seja, Jó viveu todos os planos, Jó viveu todas as promessas, Jó viveu na plenitude tudo que Deus tinha para a vida deles, e eu profetizo sobre a sua vida, você vivendo a plenitude do que Deus tem para você. Não pense que esse momento, esta semana infernal que você está vivendo, é o fim, não. Deus está apenas te provando, te testando, e até mesmo te fortalecendo para algo maior amanhã, e até mesmo para ver se Ele pode confiar para você, porque para quem desiste, não tem como. A alma do Senhor não se alegra com aqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que retrocedem. Fala isso com mais fé, fala isso. Agora fala assim, eu não sou. Não sou. Eu vou até o fim, em nome de Jesus. Se tiver difícil, olhe para os campeões. Amém? Não para os que desistem. Olhe para o campeão dos campeões, Jesus, que nos ensina. Ele só conseguiu, ele perseverou, foi simplesmente porque era Deus, como se fosse simples, meu Deus, mas pelo fato dele estar e nos ensinando, pela alegria que lhe estava a propósito. Nós temos promessa, vamos olhar para a promessa, olhar com os ouvidos, fecha os olhos para a situação e abre os ouvidos. Deus disse, vai se cumprir. Deus disse, vai se cumprir. Deus disse, vai se cumprir. Tem um outro filme, eu vou encerrar com isso, vem aqui na minha mente agora esse negócio de fechar os olhos, aí eu lembrei disso. Tem um filme que uma família adota um jovem, já grandão, um sonho impossível, né? E me veio agora à memória uma pergunta, porque a família depois procura a mãe e procura saber toda a história dele, e o camarada era um gigantão, mas um camarada pacato, um camarada bom, e viveu num contexto completamente ruim, de brigas, de assassinatos,
gente espancando a mãe dele, e os filhos, aquela coisa toda. E eles fazem uma pergunta, vocês vão lembrar dessa fase do filme: como é que você conseguiu passar por tudo isso? Eu fechava os olhos e me imaginava. Aí ele vai falar alguma coisa no sentido como se estivesse em outro lugar e tal, e aquilo trazia paz à vida dele. Então, talvez o que está precisando é fechar os olhos um pouquinho para a situação e abrir os ouvidos para Deus, dizer: Deus, eu não tenho motivo para desistir, não vou desistir. Eu tenho todos os motivos para continuar lutando. As forças estão pouco, o Senhor é aquele que renova, o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que aviva. Feche os teus olhos, Pai, eu oro ao Senhor. Eu oro ao Senhor, a Deus, pela vida de todos esses irmãos que estão aqui. Pela vida, meu Pai, desses outros irmãos que estão, meu Deus, cultuando ao Senhor através dessa live. Pai, eu peço ao Senhor, talvez, Senhor, pessoas vieram pensando em desistir do seu casamento, desistir da sua família, desistir deste sonho que foi o Senhor quem colocou, desistir, meu Deus, desse negócio que foi o Senhor quem deu. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que nesta noite todos nós saiamos daqui com a unção de vencedor, com a unção de perseverança, em o nome de Jesus Cristo. Que os nossos olhos estejam voltados, Senhor, para a alegria que nos está proposta, Senhor, e grandes coisas estão por vir, grandes milagres estão por vir, grandes bênçãos estão por vir, grandes conquistas estão por vir, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos nos deixar abater, Senhor, pela situação, pela circunstância, por mais difícil que esteja. Nós vamos elevar os nossos olhos além dos montes para o Senhor, pois é de lá que vem o nosso socorro, Senhor. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa-nos, Senhor, abençoe cada vida nesta noite, em o nome de Jesus Cristo eu oro, Senhor, e te agradeço. Quem concorda, diga amém. Retroceder nunca, render-se jamais. Isso é outro filme, muito antigo. Vocês já viram que eu gosto de filme, né? Vamos colocar de pé? Esse era do Van Damme, hein? Gente, abençoados, em nome de Jesus, abençoados. Deus é bom.